Bom dia, gente. Um prazer, uma honra estar aqui, poder servir, poder compartilhar com vocês uma palavra que possa colaborar com entendimento, aceitação e dar sustentação à mente, ao corpo, ao espiritual, para enfrentarmos o que estamos vivendo e o que está vindo. Então, eu me propus a falar hoje a respeito da mente quantizada, a consciência que está no quantum. Então, vamos lá. Quando a sua consciência está apta a se adaptar ao mundo inconsciente terrestre, você então não será afetado por nada que o terrestre cria. O terrestre não poderá modificar quem você é, como você reage ao mundo. O terrestre pode criar a realidade que for, que você se manterá sólido. Quando você faz uma leitura de dados, que você tem então uma metrificação daquilo que está vindo para o aprendizado do homem, para a evolução do homem, então você é preparado antecipadamente para aquilo que está vindo, para que você não seja alterado pela realidade existente. Então o homem cósmico, ele é sempre preparado pelo cosmos antecipadamente para tudo que é materializado na Terra. Por quê? Porque tudo que está sendo materializado na Terra é um reflexo da onda que foi, das ondas que os homens mandaram para o computador central, que está materializando então a somatória disso tudo. Então tem um vídeo onde eu explico, tá postado, é de muitos anos atrás, de quando eu morava no interior, onde eu explico que o banco Psy está enviando para a Terra, está descendo para a Terra, a somatória de tudo que está gravado, das ondas mentais dos homens, das ondas químicas, emocionais, de todo o residual, do lixo tóxico que a gente emana da Terra, que a Terra manda para o cosmos, está vindo tudo para a Terra para que nós possamos transcender e modificar isto. Tudo isso gera o quê? O que é que está no banco Psy, que está vindo e se materializará para os homens como metodologia de purificação e evolução? Então, o que podemos encontrar no banco Psy como comportamento humano que se materializará numa purificação? O excesso de liberdade, o abuso de poder. Então, a partir do momento que os homens tiveram total liberdade de escolha política, de escolha religiosa, de escolha sexual, de carreira, de como gastar o seu dinheiro, vivemos toda uma existência sobre total liberdade de escolha. O que se materializará como evolução para os homens? A perda desta liberdade. Por quê? Porque abusamos. Então não teremos mais a liberdade de escolha de religião.
Não teremos mais a liberdade de escolha política, não teremos mais a liberdade de escolha de como gastar o dinheiro, não teremos mais a liberdade de escolha sexual, amorosa. Tudo isso é uma materialização de como vivemos até aqui. É um processo funcional da Terra para a educação dos homens. É a própria Terra que produz isso nos homens de poder. Esse entendimento são os dados cósmicos que levam os homens a criar uma ferramenta de controle humano. Por quê? Por causa do descontrole humano que veio até aqui e que leva a humanidade, inclusive, a se autodestruir. Então, aquele que já tem as informações cósmicas do que virá, já está há muito tempo sendo preparado. Então, por exemplo, eu tive 7 meses de disciplina fazendo Kung Fu. Eu fazia faxina, 3 horas de faxina, e depois eu fazia 3 horas de aula sobre uma disciplina rigorosíssima. Eu aprendi a jejuar, a viver sem dinheiro, a viver sozinha, a dominar o meu emocional sobre todo tipo de destruição moral da minha imagem e do meu nome. Eu aprendi a lidar com a rejeição, com o ódio e principalmente com a selvageria social. Então, há pessoas que não têm condição psicológica e emocional para passar por nenhuma forma de rejeição, por nenhuma forma de ódio, por nenhuma forma de autoritarismo, que não tem condição física de passar pela fome, pelo abandono, pela solidão, pela invalidação, pelo cárcere. Então, eu passei por todas as experiências possíveis para estar apta a me manter sólida mentalmente, fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. Porque o cosmos prepara. O cosmos dá de preparar o homem para a transformação que se materializará na Terra. Então, a mente que está na consciência, a consciência não é mental, ela é cósmica. Portanto, esta consciência já tem os dados e as informações daquilo que virá. Portanto, ela já entra num funcionamento de preparo antes da materialização terrestre. Porque a consciência está anos-luz à frente do intelecto racional datado da Terra. Então, há muitos homens que não estão preparados, por exemplo, para serem disciplinados com relação a seus apetites sexuais. Há muitos homens que não estão preparados para serem disciplinados com relação a seus vícios mentais, comportamentais, físicos, bebida, comida, droga, fumo.
Pessoas que alterem seus vícios, seus hábitos cortados, entrarão em depressão, colapso emocional, raiva, ira, destruição, combate. Como você viveria, você sendo um artista, fazendo música, se você for impedido de ser artista, não puder mais fazer música? O que você vai se tornar? Um alcoólatra? Um revoltado? Como você se comportará se você for um homem rico e tudo for tirado de você e você tiver que viver como todas as outras pessoas com um valor mínimo para sua sobrevivência? Será que você tem estrutura emocional para isso? Será que você vai continuar vivendo com paz, tranquilidade, sabedoria, respeito ao próximo? Ou você vai armar um motim contra o sistema? Então, o grande problema dos homens é não entender que tudo que se materializa é fruto daquilo que foi criado pelo homem na Terra. E que por mais que não gostemos, é o que a inteligência cósmica entende como necessário para a evolução dos homens. Não há nada na Terra que não seja necessário. O mal é necessário para a evolução dos homens. Se não houvesse o mal, não haveria evolução. Portanto, não existe o mal. O mal está a serviço do bem. Então você se sente ofendido por ter que trabalhar com faxina, por ter que trabalhar num restaurante? Os homens vivem de destruição uns dos outros, moralmente, fisicamente, intelectualmente, uma disputa para o pedestal. Como viverão os homens quando só houver uma pessoa no pedestal e todos forem então colocados no mesmo nível, sobre as mesmas ordens, vivendo na mesma condição? Quantos sobreviverão intelectualmente, fisicamente, emocionalmente? Então, quantas pessoas já estão apavoradas com a mudança econômica? Quantas pessoas já estão apavoradas com 3 dias de colapso social? Agora, para você que já está acostumado a ficar viver sem luz, sem comida, sem água, sem pessoas, o que muda se 3 dias você vai ficar trancado em casa no escuro, com comida ou sem comida? Nada. Você que já está acostumado a todo tipo de ódio, violência, ameaça, chantagem, o que muda se acontece um caos lá fora? Você sabe se defender, porque você aprendeu, você tem condição de passar fome, você tem condição de passar pelo ódio, pela violência. Você tem estrutura emocional para atravessar qualquer mudança terrestre, sem se alterar. E principalmente sem culpar o outro homem e odiar o outro homem, tendo plena consciência que isto é o processo de purificação e de reforma dos homens criado pela própria consciência universal. É desta forma que os homens vão ser modificados e transformados em homens aptos a viver numa terra regenerada. A regeneração será através do corte
da liberdade que o homem abusou até aqui. E isto não se dará porque os homens de poder são tiranos, perversos. Isto se dará como uma necessidade empírica, orgânica terrestre. Por causa dos atos dos próprios homens. Pelo abuso de liberdade, abuso de poder, pelo abuso, pelas mortes causadas de religião com outra religião, de política com outra política, por todas essas criações destrutivas que o homem praticou até aqui, tudo vai se unificar e todo mundo terá que viver sobre uma única ordem. Isto modificará completamente a natureza do homem. E a consciência do homem a respeito do funcionamento da Terra, para dar, então, de não destruir a Terra e o outro homem. Percebem? Então, a pessoa que está alicerçada na consciência cósmica já está há muito tempo sendo preparada para essa transformação. Não vai combater, não vai odiar, não vai se rebelar, não vai rejeitar a transformação, porque sabe ser necessária. Então, quando você lida com um homem de poder, você aprende. Quando você lida com as pessoas que te enganam, que mentem, você aprende a sobreviver a tudo isso. Quando você lida com as pessoas que te destroem pelas suas qualidades, não por seus defeitos, pessoas que criam em verdade sobre você, você atravessa de que forma? Não se alterando, não se modificando. Porque essas pessoas terão que lidar com aquilo que programaram cosmicamente para o seu futuro agindo desta forma. Então, a mente quantizada pelo cosmos estará apta a tudo que vai se materializar na Terra, porque já foi preparada antecipadamente. Já foi preparada para o medo, para a fome, para o desapego de família, de carreira, de dinheiro, de imagem. Está preparada para obedecer? Claro, obedecer aquele que é digno de obediência. Isto é fundamental. O cosmos jamais lhe pedirá obediência àquele que não é digno de obediência. Aquele que coloca a sua vida em risco não é digno de obediência. Aquele que te direciona para a tua melhor saúde, para a tua melhor sobrevivência, para o teu melhor desempenho como ser humano, é digno da sua obediência. Mas o cosmos jamais permitirá que você preste obediência àquilo que não irá colaborar para a tua performance no futuro. Porque você está a serviço cósmico. Então, manter-se cósmico não é combater os outros, é combater qualquer forma de alteração em si mesmo pelos outros. É ter a capacidade
de, ao ser imposto a você por homens que não têm consciência do trabalho cósmico em você, alguma coisa que não condiz com o trabalho, você está disposto a largar e a fazer o que for necessário para manter-se cósmico, para manter-se no propósito, para manter-se na programação que lhe dará sobrevivência pacífica, saudável, agora e também no futuro. Então, se para ser artista você vai ter que entrar numa relação de ódio com a sociedade, faça outra coisa. Agora, se você está compartilhando conhecimento e informação para o bem da sociedade e alguém não gosta disso, o problema está na outra pessoa. Porque você não está fazendo para ganhar mérito, aplauso, você não está fazendo por dinheiro, você está cumprindo um propósito cósmico. Então você pode ficar tranquilo que o cosmos protegerá o seu trabalho. Você não precisa combater quem está te combatendo. O próprio universo trabalha para isso. Porque, afinal de contas, o teu serviço é cósmico. Então, aqui o que eu estou querendo dizer para vocês é que se rebelar contra poderes é não compreender o que significa o poder. É não ter nenhum conhecimento do que é, de fato, o poder. E o poder alicerçado na intelectualidade, o poder alicerçado no que é datado, servirá para colocar você em um lugar de combate e conflito. Então você estuda a história do poder, 48 leis do poder, microfísica do poder, a arte da guerra, Maquiavel. Você estuda o poder, a história do poder, para decodificar de forma quântica, consciência, o funcionamento e se colocar anos-luz à frente do consciente total desse poder, que é o quê? Servir fluidicamente, de forma que você possa se manter emocionalmente, fisicamente, espiritualmente intacto, sem ser alterado. Então, aquilo que você será alterado para fazer, larga, faça outra coisa. Porque enquanto você se mantiver cósmico, o cosmos inteiro irá proteger a sua vida. Então, qual é o livro que contém todos os outros livros do mundo? É o livro cósmico. Então, quando você acessar o livro cósmico, você já terá, então, acesso a todas as informações necessárias para funcionar com legitimidade, autoridade sobre si mesmo, como filho de Deus perfeito, com a terra, com os homens e com toda a criação. Então, para muitas pessoas, o sucesso, a realização, a perfeição é dinheiro, status, validação, e isto tudo é terrestre. E o único sucesso garantido na Terra é o cósmico. É você cumprir o teu papel evolutivo como ser humano na Terra. É o único sucesso que a gente vem para conquistar. E o que garante que você está numa trajetória de sucesso cósmica é seguir se modificando sem jamais ser alterado.
seguir se modificando cosmicamente sem jamais ser alterado pela Terra. Por desejos terrestres, desejo de fama, desejo de riqueza, desejo de amor, desejo de aceitação, desejo de mérito, desejo. O maior desejo é o cósmico. O desejo da força cósmica como fluxo contínuo pelo teu recipiente é o maior bem que você pode conquistar como pessoa evolutiva. Então, compreender que sofrer, se abalar, rejeitar, combater, todo o funcionamento que está aí, a agenda, nós acreditamos que isto é uma manipulação, todo mundo vem disso. Precisa dar de compreender que há algo muito maior do que tudo aquilo que está na Terra. E tudo que se materializa na Terra é definitivamente uma ferramenta cósmica para a evolução dos homens. Por mais que isto não seja esclarecido, não seja, é a única realidade que existe. Tudo que acontece na Terra é cosmicamente planejado para a evolução dos homens. E todo homem, desde o homem de maior poder até o homem de maior ignorância, está imbuído do fluxo cósmico, com consciência ou não, e está para evolução dentro do processo cósmico. Então o homem de poder faz aquilo que o cosmos quer, querendo ou não, tendo consciência ou não. Caso ele não faça, tendo o poder na mão, caso ele não faça aquilo que é necessário para purificação, regeneração, ele é extinto, como todos os outros. Das maneiras mais improváveis, mas ele é desligado. Então aquele tirano que faz a coisa mais para o homem, para o racional intelectual, ele é um genocida, ele é... Sinto lhe informar que ele é um veículo da purificação cósmica. Ele pode fazer a purificação pela corrente de cólera obscura, o menos, ou pode então, se a humanidade estiver sobre merecimento, fazer esta mudança por um homem iluminado, que ilumina todo mundo, e a purificação acontece pela expansão consciencial. Mas tudo é cósmico e tudo funciona por ordem cósmica. As tragédias, as tiranias, tudo é cósmico. Portanto, combater, rejeitar é uma incompetência do nosso intelecto racional, de consciência de como as coisas funcionam. É impedir o fluxo de evolução. E aí você vai entender, com esta consciência cósmica, as leis espirituais crísticas. Ama teu próximo como a ti mesmo, perdoa teu inimigo. Ama teu inimigo, ama teu próximo como a ti mesmo, perdoa 77 vezes 7, oferece a outra face. Tudo está alicerçado na consciência cósmica. Seguindo essas leis, você estará cosmicamente conectado. Mas não é seguindo da boca para fora quando convém. É seguindo literalmente, custe o que custar. Cristo seguiu literalmente. Ele tinha poder para se safar da crucificação. Ele foi até o final, porque ele tinha que cumprir a lei crística.
E por isso mesmo, por ele ter cumprido o projeto cósmico, ele está entre nós até hoje. Por ele não ter usado os dons de Deus magísticos da magia divina para seu benefício próprio e se safar, a carne dele se foi, mas o espírito dele, a palavra dele, o verbo vivo dele, a ciência que ele trouxe está entre nós até hoje e estará até o fim dos tempos. Porque se trata da ciência cósmica, do funcionamento. Então, a ferramenta da ciência de funcionamento desceu num homem, entrou num homem, no caso Cristo, se moldou ao intelecto dele e foi passada à humanidade. Por isso, as leis que ele passou para a humanidade, dão de trazer o perfeito funcionamento dos homens na Terra. Então podemos falar muito mais sobre isso, mas essa palavra é para que as pessoas possam então começar a refletir sobre isso para estarem preparados para as mudanças econômicas, para as mudanças religiosas, para as mudanças todas que estão vindo para a reprogramação dos homens na Terra. Essa é a leitura que eu faço e para mim faz sentido e para mim é cabal. Eu vivo isso na prática. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando. Eu vou falar um pouco sobre alguns livros que você pode encontrar estudando e analisando tudo isso que eu falei. Gratidão.